Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Carecas de Saber mais uma vez. Estamos aqui com aula de História, professora Giovana. Hoje nosso assunto é Estados Unidos no século XIX. Então, neste período, neste século, o século XIX, os Estados Unidos são marcados por diversos aspectos. Vamos destacar aqui inicialmente dois: política interna e política externa. Vamos lembrar. Estados Unidos conquistaram sua independência, a primeira colônia a tornar-se independente da sua metrópole em 1776, e vão, depois disso, passar por uma política comandada pelo presidente James Monroe, chamada de Doutrina Monroe. Todo mundo lembra o que é a Doutrina Monroe, né? Aquela que diz América para os americanos. A noção de América para os americanos, vamos lembrar, né? Muitos professores de história dizem, né, América para os americanos do norte. Por quê? Porque a doutrina Monroe nada mais é do que uma política externa de intervencionismo. Ou seja, se nós, né, que somos aqui americanos, né, nós, o certo é dizer estadunidense, vocês bem sabem, mas eles se auto-intitulam americanos. Se nós, americanos, né, conquistamos nossa independência, o que nós podemos fazer se não ajudar nossos irmãos que também estão aqui no continente americano a também livrar-se, né, da metrópole, do seu opressor europeu. A América não é para os europeus, a América é para os povos americanos. É claro que esta intervenção dos Estados Unidos, esse apoio dos Estados Unidos às guerras de independência, às independências de maneira geral, ela se dará com um profundo interesse deste país de substituir as metrópoles europeias na posição de fornecedor de produtos industrializados. Os Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, são uma região industrializada. Desta maneira, eles têm plena condição de fornecer produtos industrializados para os países, para os novos países americanos, né, recém-independentes, substituindo as suas antigas metrópoles nesta função. Além disso, se a gente pegar um exemplo de Cuba, por exemplo, a independência de Cuba já é lá no final do 19, se eu não me engano, 1898, independência de Cuba. E aí eles vão ajudar os cubanos a expulsar os espanhóis. Cuba é um dos últimos, se não o último território americano a conquistar sua independência no século XIX. E vai, então, auxiliar os cubanos nesta empreitada, né? Até, se vocês já viram aí num bar um drink chamado Cuba Libre, né, que em espanhol quer dizer Cuba Livre, que nada mais é do que rum, que é a bebida típica de Cuba, com Coca-Cola, a bebida típica dos Estados Unidos. Isso se dá porque a bebida, né, o drink Cuba Libre, é o que eles criam nas comemorações pela expulsão dos espanhóis, quando o exército cubano e o estadunidense estão unidos, celebrando lado a lado a vitória na Guerra de Independência de Cuba. Os Estados Unidos, né, por conta deste auxílio que eles prestaram a Cuba, eles colocam lá na primeira Constituição de Cuba uma emenda chamada Emenda Platt, que permite aos Estados Unidos intervirem em Cuba se assim acharem necessário para o bem dos próprios cubanos, já que eles já provaram que são muito amigos dos cubanos. Essa emenda vai gerar uma profunda questão, né, no processo de Revolução Cubana, isso lá no final dos anos 1950. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam que a doutrina Monroe, ela não tem nada de boazinha, né? Ela não tem nada de, os Estados Unidos são muito legais e vão ajudar seus irmãos americanos. Não, eles têm grandes interesses políticos e econômicos nesta ideologia, certo? Muito bem, não basta saber a doutrina Monroe é América para os americanos, é preciso compreender o que significa a expressão América para os americanos nesse contexto. Muito bem, ainda sobre política externa, os Estados Unidos vão enfrentar um processo de
expansão territorial. Esta expansão territorial, ela se dá em diversas frentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, no ano de 1803, a compra da Louisiana. Alguém se lembra qual é o país cujo rei chamava-se Louis? Exatamente, a França. Então a Louisiana é comprada da França, comprada mesmo, com dinheiro. Eles dão dinheiro, eles dão o território, pronto, acabou. Não há guerra. Ainda falando de compra, em 1819, faz-se a compra da Flórida. A Flórida, aqui a dica que nós temos é a proximidade territorial, A Flórida é aquele rabinho, dos Estados Unidos aqui no extremo sudeste. A Flórida ela é comprada da Espanha. Aquela região foi colonizada pelos espanhóis. E mesma coisa, compra, dá o dinheiro, o território, beleza. Nós temos ainda um outro processo de compra em 1867, que é a compra do Alasca. Alguém chuta da onde compraram o Alasca? Se a gente lembrar da pré-história, que a gente falava lá do Estreito de Bering, que tem a ver com essa região do Alasca, que fica próxima do quê? Da Rússia. Então o Alasca, apesar de estar no continente americano, ele está extremamente próximo à Rússia, por mais que isso pareça estranho por conta do modo eurocêntrico que a gente está habituado a ver o planisfério, Aquele mapa mundi sempre está numa ponta a Rússia e no outro o Alasca. Mas se a gente lembrar que o mundo ele é redondo, eles estão bastante próximos. Então, compra do Alasca da Rússia. Então foi tudo pacífico a expansão territorial? Não. Nós temos aqui uma longa, quer dizer, não tão longa assim, mas nós temos aqui uma violenta guerra que dura cerca de 2 anos contra o México. E nesta guerra, o México ele perde 1/3 de seu território. Ou seja, sabe aqueles estados, quando a gente olha para o mapa dos Estados Unidos, aqueles estados que estão assim no centro-sul, como o Texas, por exemplo, que são estados que eles são quadrados, eles têm um formato geométrico bem definido. Estes estados, eles pertenciam ao México, e eles são obtidos neste território. Curiosamente, hoje, tradicionalmente, as maiores declarações de ódio aos latinos e aos mexicanos vêm justamente de alguns destes territórios. Mas isto é outra questão. Muito bem. Em termos de política externa no século XIX, é isso que os Estados Unidos vão propor, certo? A intervenção em países da América Latina e a expansão territorial para tanto em compra quanto em guerras. Em termos de política interna, nós temos uma marca que é a chamada Marcha para o Oeste. Mas antes de entrarmos na Marcha para o Oeste, queria pontuar algo sobre aqui a política externa, que é algo que chama-se o Destino Manifesto. O Destino Manifesto ele será utilizado como justificativa tanto para a expansão interna, para a política interna, quanto para esta expansão por guerras e por compra, ainda para a doutrina Monroe. O que é o Destino Manifesto? Veja, estava lá o presidente Polk andando pelos corredores da Casa Branca com seus pijamas presidenciais, quando ele acorda de madrugada, foi tomar um copo d'água com seus pijamas presidenciais e encontra quem no corredor?
Deus. Deus aparece então para o presidente Polk e diz assim: eu vim aqui para anunciar que o povo dos Estados Unidos tem a missão investida por mim, Deus, de levar a liberdade e a democracia para todo mundo. Então, este evento chamado Destino Manifesto, né, que depois vai se criar este nome, né, Destino Manifesto para eles, é como se os Estados Unidos tivessem um destino manifestado por Deus a ser cumprido. Então, o Destino Manifesto vai justificar também a marcha para o oeste. Tá? O que é a marcha para o oeste? Se a gente lembrar, os Estados Unidos, quando eles são a colônia, né, as 13 colônias inglesas, elas estão apenas nesta porção do que hoje seriam os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse formato mais ou menos quadrado, né? E a marcha para o oeste nada mais é do que a saída de diversos povos desta região e a marcha deles para o oeste. Por que eles vão para o oeste? Qual é a justificativa que eles utilizam para ir para lá? A obtenção de novas terras e algo que vocês talvez já tenham ouvido falar, chamado ouro. Onde eles descobrem ouro? Na Califórnia. Sabe onde fica a Califórnia? Aqui, ó, no noroeste dos Estados Unidos, mais ou menos aqui. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar, o ouro eles vêm buscar aqui na Califórnia. Muito bem. Como é que os Estados Unidos vão promover o incentivo para essas pessoas virem para cá? E que resolve um problema que eu deixei aí em outra aula, de por que de cada italiano que veio para o Brasil, eles foram 10 para os Estados Unidos. Eles vão formar uma lei de terras chamada Homestead. A Homestead, vocês vão ver quando vocês estudarem a Segundo Reinado, a lei de terras brasileira, ela é o extremo oposto da lei de terras brasileira. E isso explica muita coisa sobre a imigração italiana e de tantas outras nacionalidades. A Homestead, ela dá direito de posse da terra para quem a fizer produzir. Ou seja, se eu sou, sei lá, usando nosso exemplo aí, italiano, saí lá do reino de Nápoles, no sul da Itália, porque lá estava tudo abandonado, o rei Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália, não tá nem aí com a Itália, com o sul, só quer saber do norte. Aí eu peguei meu navio, atravessei o oceano, vim para os Estados Unidos. Aí eu vim marchando de carroça, vim a pé, vim a cavalo. Sabe aquelas diligências que vocês veem em filmes, né? Filmes de faroeste. O faroeste nada mais é do que o aportuguesamento do Far West, né? Filmes de Far West, do oeste distante. O oeste distante é exatamente isso que eles vêm buscar. Então, aquelas diligências redondas, assim, que as pessoas vão carregando tudo que elas têm, é exatamente isso. As pessoas pegam tudo que têm e partem rumo ao oeste. Parte em busca do enriquecimento fácil a partir da obtenção do ouro, né, de encontrar ouro na natureza. Encontrar ouro, gente, é literalmente dinheiro dá em árvore, né? Você tá lá andando, você encontra ouro, você fica rico de repente. É algo assim. Por isso que as pessoas ficam tão doidas com essa história de descobrir ouro, né? Mas você encontrou uma terra que não pertence a ninguém, estava vazia, e aí você planta e faz essa terra produzir. E aí o governo vai lá e fala, você fez a terra produzir, então a terra é sua. Se eu venho para o Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar numa fazenda do Barão de Café, ou seja, eu vou ter uma terra minha? Não, pelo contrário, a lei de terras brasileira, ela dificulta o acesso do imigrante à terra. Ela proíbe a doação de terra. Então, não importa que você trabalhe muito bem para mim, eu não posso doar terra para você. Você vai ter que trabalhar e conseguir a sua própria terra. Né? Por isso é que de cada italiano que veio para cá, foram 10 para lá. A obtenção do acesso à terra lá é facilitado, aqui é dificultado. Isso, claro, que eles ouvem falar na Europa, apesar da propaganda que o governo brasileiro fazia. Muito bem, eu estava falando deles encontrarem terra vazia. Gente, o que
que tinha aqui, ó, onde eu fiz as tortinhas verdes? Tinha nada, tava tudo vazio, era um deserto imenso. Não, pessoal, aí tinha gente, e muita gente. Uma marca da Marcha para o Oeste e dos Estados Unidos do século XIX é o massacre de populações indígenas. Aqui estava cheio de índio. Nossa, mas tinha índio dos Estados Unidos? Achei que índio era só coisa da Amazônia. Então, toda a América ela é habitada antes da chegada dos europeus aqui. A questão é que no Brasil, por conta do nosso romantismo indigenista, a gente valoriza a figura do índio na nossa cultura. Em outros países da América Latina, no Peru, no México, também por conta dos astecas, dos incas, que construíram grandes impérios. Os Estados Unidos eles apagaram a história indígena da sua própria história. Por quê? Porque senão eles iam fazer como nós passamos por esse processo, ainda precisamos passar em muitas dimensões, de se reconhecer como assassinos de indígenas. De não falarem, olha, a gente é ótimo, a gente nunca fez nada de errado. Não, falarem, olha, a gente aqui matou um monte de índio que a gente não devia ter matado. Em nome do progresso, a gente ignorou que essas pessoas eram seres humanos. Inclusive, vamos lembrar, a Constituição dos Estados Unidos, que eles fazem lá após a independência, reconhece a igualdade entre todas as pessoas. Quem são as pessoas? As pessoas são os homens brancos. Os índios não são gente, as mulheres não são gente, os negros são escravos. Como você vai dizer que escravo é gente nesse momento? Então, absolutamente infundado. Então, marca da Marcha para o Oeste o massacre indígena. Pensem lá nos filmes de faroeste, do Far West. Quem é o mocinho? O cowboy, que é esse cara aí que vai fazer essa terra produzir. E quem é o vilão? O índio. O objetivo do cara no filme de faroeste é o quê? Matar o índio. Sempre. Claro que os filmes modernos de faroeste, feitos lá dos últimos 20 anos, vão ter outra dimensão. Mas se vocês pegarem os filmes clássicos de faroeste, os filmes antigos, eles vão ter sempre essa dimensão. Até desenho do Pica-Pau é assim. O índio é o inimigo e o Pica-Pau é o cowboy. Então, este massacre indígena, ele é extremamente sério. Nós temos, por exemplo, ocasiões em que os búfalos eles eram essenciais para a alimentação e para a vida dos indígenas e que eles muitas vezes matavam os búfalos e os índios, assim, morriam de fome. Ou nós temos guerras entre índios, entre certas etnias indígenas e os colonos estadunidenses, que colonos da terra, não, eles já não são mais colônia, no sentido de que eles vão obter aquela terra do índio, em que vão durar até mais ou menos 1885, ou seja, mais de 20 anos depois do fim da Guerra Civil, da chamada Guerra de Secessão. Então, isso é algo extremamente sério que é totalmente apagado da história oficial dos Estados Unidos, dessa história que vai para os filmes, que a gente ouve falar como maravilhoso e glorioso. Inclusive, os búfalos, eles beiram a extinção. Eles eram os animais mais numerosos dos Estados Unidos por conta da obtenção do couro e da carne, e às vezes, como eu disse, por conta das guerras contra os índios. Muito bem. Vocês já ouviram falar, certamente, de que a segunda emenda, vocês sabem que a Constituição que os Estados Unidos fizeram lá no início do século XIX, ela permanece até hoje. Só que ela é toda remendada, ela é repleta de emendas. E tem algumas emendas que são famosas, por exemplo, a segunda emenda. A segunda emenda é a que diz que todo cidadão estadunidense tem direito de portar arma para defender a sua propriedade. Por que todo cidadão estadunidense tem direito de portar uma arma para proteger sua propriedade? Na prática, pessoal, essa lei é aprovada para que todo mundo possa ter arma. Se eu plantei aqui alguma coisinha, isso aqui é terra de índio, eu falo, não, isso é minha propriedade, eu plantei, e aí eu tenho direito de ter uma arma para quê? Para matar os índios. Os Estados Unidos, marcadamente, no seu processo de colonização, é famoso pela distinção entre o norte e o sul. Esta distinção ela vai continuar aqui no século XIX
Evidentemente, isso não vai mudar assim magicamente. Então, o que acontece? Nós continuamos tendo aqui, assim como era no processo de colonização, um norte que privilegia a indústria e um sul que privilegia a agroexportação, ou seja, produção de produtos agrícolas voltados para a exportação. Nós continuamos tendo um norte de mão de obra livre, aí aqui seja familiar, seja assalariada, existem casos até de servidão, mas é bem raro no norte dos Estados Unidos, principalmente na época da colônia, e um sul escravista, um sul que utiliza a mão de obra escrava negra, africana. Isso aqui vai gerar muitos problemas para os Estados Unidos, que lá na frente vão se converter na chamada Guerra de Secessão, ou como eles gostam de chamar, American Civil War, a Guerra Civil Americana. Então, o que a gente tem aqui? Veja, vocês já devem ter visto alguns filmes sobre isso, tem alguns recentes muito bons, alguns até bem famosos, que mostram, né, nos próprios Estados Unidos tem um famoso autor, o Mark Twain, que ele escreve uma história do chamado Huckleberry Finn, que é um rapaz assim muito esperto, é tipo, sei lá, o menino maluquinho, é um menino que gosta de aprontar, mas que ele é muito inteligente, que ajuda um escravo fugido, que ele fica amigo, a passar para o norte. Por quê? Porque no norte, o cara que é negro, ele não é escravo. No sul ele é, só que isso é dentro do mesmo país. Então isso dá uma tremenda confusão. Eles tentam fazer uma série de acordos, tem um que eles estabelecem, né, o paralelo, eu não me lembro se é o paralelo 15, qual é o paralelo que eles estabelecem lá, que dá aquele... Lembram paralelos e meridianos da aula de geografia? Eles pegam um dos paralelos lá e definem que ao norte daquele paralelo não há escravidão, ao sul daquele paralelo há escravidão. Então, eles vão tentar uma série de acordos para evitar que os escravos do sul fugissem para o norte e que os negros livres do norte, por vezes, fossem capturados e levados para o sul para serem vendidos como escravos, para serem escravizados. Tem um filme recente que fala bastante disso. Então, o que vai ter aqui? Dois problemas fundamentais. Então, fundamentalmente, estas distinções entre o norte e o sul vão acarretar em duas questões. A primeira é o do protecionismo versus o livrecambismo. O que isso quer dizer? Vocês sabem o que é protecionismo? Sim, vocês se lembram? É protecionismo. Protecionismo é a proteção do mercado nacional através da instituição de tarifas alfandegárias. É como molho de tomate italiano, é muito melhor que o nosso. Por que a gente não consome molho de tomate italiano assim, igual a gente consome o nosso? Porque é muito mais caro. Mas por que é caro? Por conta das tarifas alfandegárias, chama-se protecionismo. Aqui os nossos produtores de tomate, de molho de tomate, iriam à falência se o tomate e o molho de tomate italiano custassem barato aqui. Então, esta é a ideia de protecionismo. Protecionismo é defendido por quem? Pelo norte. Por quê? Porque ele não quer a concorrência europeia para os seus produtos. Vejam, pessoal, é como pegar a tecnologia de computadores produzida no Brasil e a tecnologia de computadores dos Estados Unidos. A deles é muito mais avançada. Então, se custasse o mesmo preço, a nossa ia acabar. É isso aqui que o norte está pensando. Ele fala, é óbvio que o que a indústria europeia traz é muito melhor que o nosso. Então, se a gente não proteger o nosso produto, nossa indústria vai à falência. O sul, que é o quê? O sul é que nem a gente, que não tem nada a ver com essa indústria. Então o sul fala assim, mas eu não tenho nada a ver com essa indústria aí. Eu quero comprar um negócio de qualidade barato. Que é o que a gente, como consumidor, por vezes fala, sem se preocupar com a economia nacional, com a indústria nacional. A gente fala, eu quero que não tenha tarifa nenhuma, que não tenha taxa nenhuma
e que eu possa comprar esse produto barato. A indústria lá não é problema meu. A outra questão não é difícil de saber, que é justamente a escravidão. O norte deseja a abolição da escravidão e o sul deseja a permanência da escravidão. Ah, e o norte é bonzinho e o sul é racista? Não, pessoal, isso não tem a ver com isso. Tem a ver com economia. Veja, o norte está de olho no mercado consumidor que uma mão de obra assalariada vai gerar no sul. Quem é o grande consumidor dos produtos industrializados do norte? O sul. Se o sul passa a pagar salário para os seus funcionários ao invés de escravizá-los, para o norte tanto faz se é negro, se é branco, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com dinheiro. Então, se o sul paga um salário para os seus funcionários, esses funcionários passam a comprar coisas que o norte faz. Então é esse o interesse do norte. Não é que o norte não é racista. Não, o norte é racista também. Não existe pessoas que não sejam racistas no século XIX. O século XIX é marcado pelo racismo, pelas teorias raciais de superioridade dos brancos, que vai lá na frente acabar na teoria nazista, né? Mas isso é assunto para outra aula. Muito bem. O sul fala, mas eu paguei por esse escravo. O governo não pode falar que ela não é mais minha, né? Ainda que me pague uma indenização, essa indenização não é o bastante. Então, é a mesma coisa aqui, que a gente vai passar no Brasil também, na nossa abolição da escravidão, né? Não, mas eu paguei por esse escravo. Ninguém tem direito de tirar ele de mim assim, né? Mesmo que o governo me dê uma indenização, não é o suficiente para cobrir os custos que eu tive com esse escravo. Então, o sul acha que a abolição da escravidão é como se o governo estivesse lhes roubando. E o norte acha que o melhor para a economia nacional é a abolição da escravidão. Esta questão vai, lá na frente, desembocar num conflito chamado Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, ou American Civil War. Isso se dá quando, em 1861, se eu não me engano é 61, é eleito um indivíduo que faz campanha abolicionista chamado Abraham Lincoln. O Lincoln, então, a sua eleição, sabendo o sul que ele é um cara abolicionista, vai ser um marco da Guerra de Secessão, que vai, então, o sul declara-se em secessão, ou seja, em separação com o norte, e forma, então, outro país, que são os chamados Estados Confederados da América. Pessoal, checada a informação, a eleição do Lincoln é em 1860 e o início da Guerra de Secessão no ano seguinte, 1861. Sobre a Guerra de Secessão, nós vamos falar sobre ela na aula 2 de Estados Unidos no século XIX, quando a gente vai discutir somente este assunto, ok? Nos vemos lá!